Bom, irmãos, esse estudo que eu quero fazer com vocês vai nos ensinar um pouquinho disso. Olha só, por quê? Os dons são diversos, mas o Espírito que concede os dons é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E é bem interessante aqui, eu não sei se vocês notaram, mas nós temos aqui a Trindade, olha só. O Espírito que concede os dons, é o Espírito que nos capacita para trabalhar. O Senhor a quem nós servimos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor. Então os nossos serviços, tudo que nós fazemos, nós não fazemos para nós mesmos, nem para os homens. Nós fazemos para Cristo. E se alguém não reconhece o que nós fazemos e nos humilha, a gente tem que lembrar que mais humilhado foi Cristo e menos reconhecido foi Cristo do que nós. Isso não pode nos impedir de servir aos outros. E quem realiza é o Pai. Tudo é tributado a Ele, porque é Ele que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha só que interessante, né? Como é que Deus pode usar cada perfil, né? Deus pode nos dar e nos dá dons, talentos, capacidades naturais ou sobrenaturais. Capacidades que eu posso ter no meu dia a dia, todos os dons e todo dom perfeito vem de Deus. Então, se eu sei tocar música, se eu tenho talento para música, isso foi Deus quem me deu. Mas existe uma parte que cabe a Deus e outra que cabe a mim. Porque eu posso ter talento para música e nunca desenvolver esse talento. Eu posso enterrar esse talento. Né? Havia sempre fala para mim assim, você desperdiçou o seu talento musical, você tem um ouvido muito bom. E é verdade, eu tenho um ouvido bom para música. Tenho um ouvido mesmo bom. Eu ouço uma música na rádio, assim, eu ouço as duas primeiras notas, eu falo que música que é. Eu ia ganhar aquele qual é a música do Silvio Santos, fácil. Né? Eu digo ao autor, eu ouço a voz do cantor de uma música que eu não vejo, esse é fulano. Tá, é fulano. E normalmente eu acerto. Mesmo quando o arranjo é diferente. Começou a tocar uma música com as primeiras notas, eu cantei um verso da música. Aí ele falava, não é essa música igual, é diferente. E aí a música continuou tocando, sem cantar. Começou a cantar, eu comecei a desconfiar, não, acho que eu estou errado, acho que não é essa música mesmo. Mas chegou lá na frente, aquele verso que eu tinha cantado apareceu. Por quê? Era um arranjo completamente diferente da música. Mas eu reconheci a música na hora. Mas eu não desenvolvi esse tom. Não desenvolvi. Eu estudei violão, eu chegava em casa, meu irmão chegava para mim, o que você aprendeu hoje? Aprendi essa nota aqui e tal. Eu passava tudo para o meu irmão. Hoje, meu irmão toca violão, toca teclado, toca flauta, faz arranjo para violino, violoncelo. Nunca estudou música formalmente. Praticamente aprendeu tudo sozinho. Tem uma voz maravilhosa. Canta que é uma beleza, o Ed. Um dia ele vai vir aqui, os irmãos vão conhecer. Eu vou pedir para ele cantar para os irmãos ouvirem. Ele não enterrou o talento. Deus, no entanto, nos dá dons para que nós usemos nos serviços e nos ministérios. Se você tem um dom e não está aplicando em algum serviço, quer seja dentro da igreja, como instituição, quer seja fora, o seu dom, o seu talento está sendo enterrado. Mais do que isso, quem realiza é Deus através de nós. Esse é o caminho da nossa realização do corpo de Cristo. Tudo que Deus faz, quer dizer, melhor, não nem tudo. A grande maioria do que Deus gostaria de fazer no mundo, Deus quer fazer algo no mundo. Muitas coisas Ele não depende da gente. Ele move os governos, Ele move até os ímpios, move, por exemplo, Augusto César para fazer com que ele fizesse um recenseamento, para que Jesus nascesse em Belém. Tudo isso Deus tem poder sobre todas as coisas.
Mas o principal agente que Deus quer usar no mundo somos nós, a igreja. Sabe por quê? Porque nós somos os únicos nessa terra que reconhecemos, pelo menos dizemos reconhecer, que Jesus Cristo é o Senhor. Ora, se Ele é o Senhor, lá no Antigo Testamento, Deus diz ao seu povo: se eu sou o Senhor, onde é que está o meu serviço? Está lá em Malaquias. Vocês dizem que eu sou o Senhor, o que vocês estão fazendo para mim? Eu estou cansado, ele vai dizer em Isaías capítulo 1, para vocês vêm aqui, ficam cantando, fazem festa, fazem jejum, trazem sacrifício. Eu estou cansado disso. Eu abomino isso. Eu não gosto, a minha alma os abomina. Se a gente fosse usar uma linguagem bem atual, eu estou quase vomitando isso. Tudo que vocês me mandam. O cavalo obedece ao dono. O cavalo obedece ao seu dono. E o meu povo me obedece. Para Ezequiel, Deus fala assim: Ezequiel, esse teu povo vem a ti como o povo costuma vir. Sentam-se diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não as põem por obra. Eles são como pessoas que vão a um lugar para assistir uma música bonita. Estou aqui traduzindo em outras palavras, porque eu não lembro o texto exato, mas eles são como pessoas que se assentam diante de ti para ouvir canções bonitas e tal, depois se levantam e nada mudou. Ser igreja não é só participar do culto de vez em quando, é mais do que isso. É crente turista. Crente turista, né? Aí tem várias coisas. Mas olha, às vezes está acontecendo isso porque não há oportunidade, não se abrem oportunidades, às vezes porque existem pessoas que fazem tudo, estão sobrecarregadas, né? Acomodados. Às vezes o pastor quer ser dominador do rebanho, não deixa as coisas acontecerem, porque não quer que as coisas saiam do seu controle. Tudo isso, gente, tudo isso são doenças do corpo de Cristo. Não é? Se uma célula do corpo começa a crescer muito, se alguma parte de célula do corpo, do nosso corpo humano, começa a crescer demais, é câncer. Então tem gente que se acha muito mais espiritual do que os outros. Fala, tá vendo? Eu sou. Às vezes é um câncer, porque se isso não estiver a serviço de todo o corpo, ele está trabalhando, ou ela está trabalhando. Se cada um cuidasse de si, né, para ter o seu defeito. A Bíblia diz que quanto aos defeitos, cada um deve cuidar de si próprio. Mas quanto ao cuidado, cada um deve ter as coisas dos outros como mais importantes. Está lá em Efésios capítulo 4, quer ver? Só para a gente lembrar, esse texto é bem interessante. Eu sempre achei estranho essa questão, que Jesus disse que cada um dará conta de si. Né? Então é como assim, né? Cada um no seu quadrado. Lembra desse negócio? Cada um cuidando do que é seu, né? Não fica cuidando do que é dos outros. Aliás, eu lembro de acho que foi uma missionária que eu mostrei para vocês o filme, né? Ela falou: eu vou dar um gato para fulana lá, aquela que falou que eu ia para o inferno, porque gato tem sete vidas, ela pode cuidar das 7 vidas do gato, não fica cuidando da vida dos outros. Achei interessante aquilo. Mas olha o que diz aqui no capítulo 4, né? Diz assim, 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não é esse o texto. O texto diz assim: cada qual tenha em vista não somente o que é seu, mas também o que é do próximo. Não é Efésios, não. Cada qual tenha em vista não somente o que é seu, mas também o que é do próximo. Quer dizer que eu tenho que ficar cuidando das coisas do próximo? Não no sentido de querer ser dono delas, mas no sentido de ajudar o próximo. Até no Antigo Testamento tem lá um texto que fala que se o boi do teu inimigo fugir e vier parar no teu terreno, você cuida bem desse boi, dá comida para ele. Se ele estiver machucado, cura as feridas e vai devolver o boi para o teu inimigo.
Fazendo isso, gente, quem é que vai ficar com ele? Se o boi também ferir, matar, também é apedrejado. Sim, mas aí é o caso. E se o boi já era acostumado a ser chifrador, como diz lá na Bíblia, e o dono não fez nada para prender, o boi é apedrejado junto com o dono. Então é mais sério ainda. Bom, vamos lá então. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, age nesta consagração a Deus. De que maneira? Através do meu perfil, do jeito que eu sou, o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo e o Pai vão agir. Eles vão agir de que maneira? Concedendo a mim conhecendo, aprendendo o meu temperamento, o meu aprendizado, o meu perfil DISC, depois eu vou explicar o que é esse DISC, né? O Espírito Santo vai nos dar dons e talentos, nós seremos usados por Jesus no serviço e no ministério, e Deus o Pai cuidará da realização, de fazer com que as coisas sejam eficazes. Ah, mas cada um é tão divididinho assim? Não, isso é só didática. Claro que toda a Trindade está envolvida em todas as coisas. Mas, teologicamente falando, o agente que concede os dons é o Espírito Santo, é Deus através do Espírito. O Senhor a quem nós servimos é o Filho, que tudo leva a honra do Filho, até que ele derrote o último inimigo e entregue toda a honra e glória ao Pai. Então, né, aí tem o Aleluia de Handel, né? E ele reinará para sempre. Essa ideia está lá em Apocalipse. E Deus, o Pai, é que é o autor e o consumador de todas as coisas. Tudo que nós fazemos, é Deus quem faz. É claro, e aí só um parênteses bem rápido, às vezes, por causa disso, muitos crentes têm medo de elogio. Tem medo de ser honrado, porque tem medo de estar roubando a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente não deve buscar fazer nada para receber elogios ou para ter glória. E a gente não deve roubar a glória que pertence a Deus. Mas Deus divide a honra e a glória conosco. Então não tenha medo de elogio não, gente. Não tenha medo de alguém te elogiar. Obrigado que você está me dizendo isso. Graças a Deus. Mas tem gente que fala, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. É como se não batesse nele. Gente, quando nós somos honrados, Deus é honrado. Então não tenho medo de receber elogio, não. A gente não deve ficar buscando elogio. Mas às vezes as pessoas elogiam uns aos outros, faz bem. Não sejam bajuladores, no sentido de ficar inventando mentira para ver se a pessoa se sente bem, mas procura, você vai achar, gente. Vão achar. Todo mundo tem alguma coisa de bom. Todo mundo tem alguma coisa de bonito. Todo mundo. Se você procurar, você acha. E às vezes não precisa nem procurar muito. Notem, quando a Maria, irmã de Lázaro, foi lá e ungiu os pés de Jesus com aquele óleo caríssimo e tal, e os discípulos repreenderam e disseram, deixa, ela está me honrando, ela está me preparando para o meu sepultamento. Foi o melhor que ela deu. E aí, alguém disse, mas eu podia ter vendido e dado aos pobres. Ela disse, os pobres sempre os tereis. Vocês vão ter chance de fazer as coisas para os pobres. É o chamado amor de Judas. É o amor de Judas, exatamente. É o fundador da primeira ONG, né? Que disse que ia fazer bem aos pobres, mas queria tirar o dinheiro para si mesmo, né? Não, nem toda ONG é assim, viu, gente? Então, acontece assim a cooperação entre Deus e os homens, né? A realização do reino, do governo de Deus, através do meu perfil pessoal e que é movido pela ação do Deus triuno. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade.